Olá, meu nome é Silvonei, sou acadêmico do mestrado em Educação, aqui do Instituto Federal Catarinense, campus Camboriú, Santa Catarina, Brasil. Estarei apresentando um trabalho que leva por título A História da Educação Brasileira nas Primeiras Décadas da República, a educação como um campo de disputas entre projetos na perspectiva de modernização e secularização da cultura. Tendo também como orientadora a professora doutora Marilandes Mol Ribeiro de Melo. O trabalho está dividido em duas partes, em duas sessões. Na primeira, nos propomos a revisitar a história da educação brasileira em aspectos que caracterizam o final do XIX, início do século XX, na transição do regime imperial para o regime republicano. Na segunda sessão, analisamos o campo educacional, as disputas dos fundamentos filosóficos da educação entre educadores católicos e educadores escola-novistas, principalmente as que ocorreram nas conferências nacionais de educação organizada pela Associação Brasileira de Educação, ABE. Como panorama geral, o advento da República e a construção de um Brasil modernizado, nós vamos ver que os primeiros anos da República, essa tríade, modernização, secularização e escolarização do país. Discursos que foram sendo apropriados, de defesa à oferta de escolarização no país. E o modelo que se instituía, conforme o próprio Bernard Charlot, o modelo que se instituía, ou que se colocava nesses primeiros anos da República, buscava inculcar valores em comuns, com a finalidade de trazer esse sentimento de brasilidade, essa ideia de nação, de construção da nação. A fundação da República, nós vamos ver também alguns grupos, ou vários grupos, que vão estar apontando para a perspectiva educacional a solução dos problemas do Brasil e principalmente dentro dessa ideia de modernização. Nós vamos ver vários grupos políticos, grupos ideológicos, que vão defender a educação como instrumento, como via para a construção de um país modernizado. Aí nós temos o anarquismo, o socialismo, o nacionalismo, o catolicismo e também o tenentismo. Dentro da corrente positivista, nós vamos ter o positivismo militar, que defendia uma ideia de uma ditadura republicana, mas também se defendia a modernização, o estímulo à modernização do país por meio da alfabetização das classes populares. Dentro dessa mesma vertente, nós temos também o positivismo ilustrado, que vem nessa concepção de que era necessário superar as escolas do período imperial, escolas que tinham uma visão mais prática e que colocavam a teoria de lado, que desvalorizavam a questão teórica. A educação, então, ela é vista como um instrumento de modernização, de progresso, de desenvolvimento do país. Então, convencidos de que a educação escolar era o caminho para uma verdadeira reforma moral da sociedade brasileira. Era uma condição imprescindível à efetiva modernização do país. Então, essa ideia de modernização, conceito de modernização, trazido por Cury, 2014, está na superação das estruturas sociais consideradas tradicionais ou pré-modernas para uma estrutura socioeconômica mais urbana e industrial. Lembrando que o país transitava de um modelo mais rural, de um modelo mais agrário, para um país que buscava ainda uma incipiente industrialização, que vai começar na década de 30, mas que efetivamente vai ocorrer no país a partir da década de 50. Nesse período, nas primeiras décadas da República, nós temos a educação sendo vista, a concepção de que a educação era o meio para se alcançar o desenvolvimento, inclusive econômico do país. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social do país. Ward, em sua exposição, inclusive abordando a tese de Nagli, ele vai dizer que esse entusiasmo pela educação, o otimismo pedagógico, como foi assim denominado na tese de Nagli, surgiu principalmente entre acadêmicos do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo. E aí o analfabetismo é visto como um problema a ser superado.
e ali entre 1910 e 1920, nós vamos ter a criação da Liga Brasileira de Combate ao Analfabetismo, ou seja, o analfabetismo era algo que precisava ser combatido. Na década de 20, década de 30, nós vamos ter a disputa pelos fundamentos filosóficos da educação. Lembrando que o país passava, né, por alguns processos de mudança, principalmente no final, na década de 30, início da década de 30, essa transição, né, o fim da chamada Velha República, ou República Oligárquica, para o início de uma república, né, o início da Era Vargas, né, um período em que o país passa por algumas mudanças também. Mas na década de 20, nós vamos ver principalmente a existência, conforme o próprio Monarcha, de dois Brasis. Um Brasil arcaico e o outro que buscava, por meio de um movimento chamado Escola Nova, né, a modernização do país por meio da ciência, por meio da técnica. As ideias da Escola Nova estavam chegando no Brasil e nós vamos ter muitos expoentes, ou alguns expoentes importantes, né, que é o próprio Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, o Anísio Teixeira, que vão trazer ou que vão incorporar algumas das ideias desse movimento da Escola Nova no país. O movimento da Escola Nova, ele se situa no âmbito desse discurso dicotômico, de um país entre esse modelo moderno, essa ideia de modernidade e essa ideia de arcaico. E para se construir uma nova sociedade, eles defendiam a reformulação, inclusive, da própria escola. Na década de 20, nós vamos ter, organizado pela Associação Brasileira de Educação, a ABE, as Conferências Nacionais de Educação, onde nós vamos ter a participação de vários de professores, de estudantes de engenharia, sanitaristas, pessoas que vão se aglutinar em torno da Associação Brasileira de Educação e vão disputar aí ideias ou vão trazer uma discussão, principalmente da sociedade civil, né, organizada desse período, discutir os rumos da educação brasileira. E aí nós vamos ter um documento muito importante, em 1932, que é o próprio Manifesto dos Pioneiros, um bastante conhecido Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que, conforme Saviani, também figura como um lugar de memória sobre as condições às quais a educação brasileira deveria assentar para erguer um Brasil modernizado, se construir um Brasil modernizado. As disputas que vão ocorrer entre católicos e escolanovistas estão principalmente no princípio da laicidade. O princípio da laicidade, que é um princípio que veio junto com a primeira Constituição Republicana, em 1889. Então a disputa está ali, o cerne da disputa entre esses dois grupos está na questão da laicidade. Enquanto o movimento educadores e escolanovistas defendiam um país, né, que se secularizasse, uma cultura mais secularizada, que defendiam inclusive que o Estado assumisse uma maior responsabilidade na questão educacional, educadores católicos defendiam ainda a permanência do ensino religioso, herdado ainda lá do período imperial brasileiro, ainda queriam manter esse ensino religioso. As disputas que ocorriam entre esses dois grupos, geralmente enfatizadas nos trabalhos, as disputas, divergências, mas não eram só divergências. Nós vamos ver, conforme Daros, que os dois grupos congregados em torno da ABE, especialmente nas Conferências Nacionais de Educação, nas décadas de 20, eles convergiam na relação ou na causa cívico-educacional. Havia um ponto de convergência na questão ou na causa cívico-educacional. Ambos os grupos defendiam que a educação seria a solução para os problemas nacionais, seria apontado como o caminho para essa modernização, para o desenvolvimento do país. Ali estava o ponto de convergência. Porém, nas disputas entre intelectuais católicos e pioneiros da educação nova, tornou-se acirrada, principalmente quanto aos meios para se atingir essa finalidade. E aí nós vamos ter, em 1932, a criação do próprio MEC, né, Ministério da Educação e Saúde Pública, onde esses dois grupos vão buscar disputar, ou vão, de alguma forma, disputar o controle pelo aparato estatal, para fazer valer os seus projetos. E aí nós vamos ter, decorrente dessas disputas, nós vamos ter a Constituição de 34. A Constituição já no período de Vargas, a Constituinte em 33 e a Constituição promulgada em 34.
nós vamos ver alguns avanços que vêm dessa disputa entre educadores católicos e educadores de escola novista. Nós vamos ter um capítulo inteiro dedicado à questão educacional dentro da Constituição, o estabelecimento de princípios como a universalidade, a gratuidade, a obrigatoriedade do ensino primário, a liberdade do ensino, criação de conselhos nacionais e regionais de educação, fixação de diretrizes educacionais de ensino, fomento financeiro ao ensino público por meio de criação de fundos orçamentários, definição da atribuição do Estado em relação à educação, tudo isso resultando ou como resultado dessas disputas que ocorreram principalmente na década de 20, que vão avançar na década de 30. A questão das disputas em torno dos fundamentos filosóficos da educação. Como dissemos, de um lado, o movimento da Escola Nova defendia a secularização, defendia essa ideia de escola pública, de ensino gratuito, né, de acesso, inclusive principalmente das classes populares ao ensino, enquanto que o movimento os educadores católicos defendiam ainda a permanência do ensino religioso, inclusive permaneceu positivado ou colocado na Constituição de 34 a permanência desse sistema dual, né, um sistema público de educação coexistindo com um sistema também privado, como acontece até os dias atuais. Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.